Então, de volta no Antenados Geral, falando um pouco sobre o jogo desigual, sobre quando há uma grande diferença, mas não apenas na fé das pessoas. Mas, por exemplo, falamos no último bloco sobre a questão da idade. Quer ver um outro que às vezes dá muito debate? Quando é uma diferença muito grande, uma disparidade socioeconômica, ou seja, financeira. Alguém que nasceu em berço de ouro e às vezes alguém que talvez muito simples, nunca teve nenhum tipo de escolaridade, nada, e se apaixonam, se encontram. Existe até filme sobre isso. Teve um filme brasileiro até muito interessante que eu vi, de um rapaz que era, acho que era do Vidigal, e uma moça que morava na Zona Sul. Então o pai dele, ele trabalhava vendendo coco na praia e ela morava na cobertura de frente para a praia, e se apaixonaram. Teve todo um enredo interessante, mas falando um pouco sobre essas grandes diferenças, e isso não é uma questão só espiritual, é uma questão mesmo de sociedade que se discute muito. Vocês acham também algo, e às vezes chega no pastor situações isso, vocês acham isso também muito complicado? Como é que vocês aconselhariam quando há uma disparidade muito grande? Se a pessoa, André, está disposta a... O amor, ela vai falar, eu amo ela, o amor está envolvido. O tempo, aí vamos apelar ao tempo. Você quer começar, apresentamos novamente as situações que poderão ocorrer, e a pessoa vai não, vou tentar. Aí começa a se conhecer, começa a ver que há uma diferença muito grande, mas se a pessoa está disposta a crescer, a pessoa que está do lado, e a pessoa, o cônjuge, a pessoa que está namorando, vê aquela disposição, aquele esforço, que a pessoa quer se reconstruir, quer se reinventar, é bom ter uma pessoa que pode muitas vezes não ter uma diferença muito grande, mas tem disposição de ir além, tem um potencial de ir muito além do que ela apresenta, muito além do que os olhos podem ver. Então a pessoa diz, não, realmente eu vou investir, porque eu sei que isso vai me surpreender, e realmente acaba surpreendendo. Já aí vai entrar aquela situação que nós estávamos conversando aqui no outro bloco. São situações que são exceções, né? Não é uma regra, só colocar numa coluna a disparidade enorme, mas quem está dentro do relacionamento é que vai ter uma visão focal muito melhor. Talvez de todas as desigualdades o dinheiro seja mais simples, né? Só botar na conta, pronto, tá todo mundo com dinheiro igual. Mas o que motiva as relações humanas tem que ser colocado em xeque pelo próprio relacionamento, né? Você colocou a questão da idade. Às vezes uma pessoa está criando uma transferência quanto ao outro, né? A menina está olhando para aquele homem muito mais velho e está vendo um pai que ela nunca teve, né? Ele está vendo uma referência de mulher. Isso é algo natural, né? Mesmo, a psicologia fala muito disso. Né? Sim, essa transferência ela é comum. Acontece, por exemplo, no aconselhamento pastoral, né? Você está conversando com uma pessoa lá e a outra, queria que meu marido fosse como aquele pastor. Né? Isso acontece. Por quê? Porque existe uma necessidade de descobrir o que é que me atrai ao outro, o que me leva ao outro. Porque existem casos, por exemplo, de meninas, né, que querem sair de casa e encontram naquele rapaz a possibilidade de despontar para a vida, de sair debaixo do jugo do pai. Uma fuga, né? Uma fuga das circunstâncias que estão vivendo. Então, ele se torna o salvador dela, né? Só que, no meio do relacionamento, por exemplo, uma pessoa a certa idade, ela vai conviver, vai trabalhar com jovens da mesma idade, que vai gerar atração. E no meio desse caminho aí, uma série de outras circunstâncias podem vir a ocorrer. Eu não acredito que seja impossível um relacionamento com disparidade de idade imensas não darem certo. É possível dar certo, só que não é só o bônus, existe o ônus da relação, e às vezes a gente não aprendeu a lidar com os ônus da relação. É porque hoje nós criamos uma política seguinte: deu errado, separa. O divórcio, ele não é uma opção, o divórcio, ele é uma falta de opção, né? Só que ele tem se tornado a primeira postura, né, a primeira opção de algumas relações humanas. Então, quando você tem uma relação onde a sua estrutura já predetermina que é necessário lançar mão disso, você vai gerar uma falência. Então, eu acho que às vezes não é nem interesse financeiro, às vezes é uma carência emocional. Às vezes o relacionamento está pautado em cima de uma carência emocional. Procura nele um pai. Procura nele, existe uma obsessão, existe um desejo de ter o outro, de posse muito grande. E no meio disso aí acontece uma coisa que é terrível no meio do jogo desigual. E não estou nem dizendo quando se divorciou, não, é antes disso. É a endemonização do outro.
Porque o outro, quando ele começa a se opor aos seus interesses, a gente olha o outro com chifre, rabo, fedendo a enxofre e de garfinho na mão. O outro é demônio da tua vida. Ele é a desgraça. A primeira coisa que eu preciso fazer é ele precisa deixar de existir. Que bom seria se ele não existisse, né? E isso tudo porque houve um conflito de valores, de interesses, perdeu-se as afinidades. Isso é terrível. Não só no campo dos relacionamentos homem e mulher, mas das amizades, né? Pastor e ovelha, empresa, tudo nisso a gente encontra essa situação. Um rapaz mandou pra gente aqui, disse que, e isso é um caso real, que estava atrás de uma empresa e das pessoas que ele procurou, né, se aproximar e de conhecimento, enfim, em colégios e coisas que ele já teve, tem um rapaz que junta todos os talentos que ele julga ser necessário, que complementa tudo aquilo que ele precisa para uma sociedade empresarial. E esta pessoa é um ateu. Vocês acham aí talvez algo muito complicado? Não é nem religião diferente, o cara não acredita em Deus, mas a gente está falando de sociedade empresarial. Vocês acham que isso é muito complicado? Acho que não se deve misturar esses dois lados. Eu quando era supervisor de venda, eu visitava um cliente na Central e ele tinha na porta da loja dele uma imagem muito grande, né, de Cosme e Damião. E muita gente não entrava na loja dele por causa daquela imagem, eu reparava às vezes. Tem um pessoal que é meio extremo, né? E eu, quando eu entrava no escritório dele e tal, eu falava, pô, cara, aquela imagem lá tá espantando o pessoal. Tá? Ele falou, não, mas não sei o que, da minha família, é tradição. Eu falei, cara, faz o seguinte, bota uma menorzinha, bota lá atrás, não tira não. Bota lá atrás. E ele pegou... Cosminho. Ele botou lá atrás, fez um altar lá atrás e sabe o que ele fez? Ele botou Filipenses 4,13. No banner dele, tudo posso naquele que me fortalece. Aí quem tá e aí, crente, amém. Agora, eu entendo assim. Então eu falei, então acho que não se mistura essas coisas. Eu acho que se o cara é um profissional, se ele é ateu, se ele é crente, se ele, né? Eu acho que a questão não podemos misturar esses dois lados. É igual, por exemplo, eu sou trabalho no recursos humanos e vou contratar os que são evangélicos, os que não são evangélicos eu vou demonizar. Não, vou contratar quem tiver o melhor currículo, quem tiver o melhor know-how, a melhor capacidade. Não se mistura esses dois lados. Eu acho que são coisas distintas, que se respeitando mutuamente, o cara é ateu, o outro é evangélico, tem que respeitar. O que não pode é um querer catequizar lá o outro, aí vai dar problema na empresa. Não, por exemplo, mas tem muito essa coisa, poxa, eu vim aqui um dia na empresa, vamos fazer um negócio, faço uma oração. Tem algumas coisas de vez em quando que acontecem. É que nem aquilo que eu falei do namoro e casamento. Não, tá tudo bem, empresarial, mas lá na frente vai ter filho, para onde vai? Então um dia vai ter uma festa da empresa, você quer trazer o pastor. Poxa, cresceu, venha fazer uma oração. Aí tu vai falar pro teu sócio, quer pastor fazer oração aqui dentro? De jeito nenhum. Não tem jeito, crente leva pro lado pessoal às vezes, esse tipo de coisa. Não é algo um pouco complicado isso? Vamos dizer assim, se ele tem de igual altura numa escolha, um cristão, ou talvez um cara de outra religião, mas que acredita em Deus e que não acredita em Deus, pode ser um fator, né, de desempate? Falou, eu acho que tem que ser colocado antes. O que é combinado não é caro. Então combina, mas não tem como combinar tudo, né? Não, mas num relacionamento, numa pessoa não tem coisas. Mas eu acho que o programa, ele acaba contribuindo para quem está com esses projetos. Agora, né? Eu acredito que já é um alerta para dizer o seguinte, como foi proposto logo no início, o irmão colocou sobre não conversar antes, tem que acordar. Né? A gente tem que decidir o que é que vai ser a empresa, quais são os princípios que vão ser pautados nessa empresa, como é que a minha fé vai ser lida por você na nossa relação. Porque talvez eu queira que um pastor venha aqui orar, talvez eu queira fazer um culto aqui. Isso faz parte dos meus valores. Então, o princípio mesmo, pastor Renato, pastor Silas. Quero dar uma oferta da empresa, aí pronto, aí o negócio pega mais ainda. Sim, não é, sério. Vou chegar aí. Por exemplo, honrar os contratos, a maneira que vai lidar com o fornecedor, a maneira que vai conversar, se vai ser tudo correto, porque nós sabemos que sempre ocorre uma maneira de, não, me facilita lá na Receita Federal, nós não trabalhamos aqui assim. Nós não queremos ser... Nós trabalhamos com princípios éticos, com princípios principalmente cristãos. Agora, acerca se a empresa vai ofertar ou não, aí vai depender quem é a liderança dessa empresa, né? O líder vai ser... Mas existem circunstâncias que eu tenho um problema inverso, né? Uma distinção muito grande. Um membro de igreja, um evangélico, alguém dito cristão, né? que negocia
de forma Sim, indevida ao seu faz a negociação. Isso é uma questão de caráter. Eu assistindo uma entrevista daquele Clóvis de Barros Filho, né, que é um dos filósofos hoje mais admirados no Brasil, o Clóvis de Barros, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu sou um ateu cristão. Ele disse: eu não tenho noção se Deus existe, se existe muito por vir, eu não tenho noção sobre isso. Mas eu sei de uma coisa: não existe alguém que eu deva mais imitar do que Jesus. A maneira como eu devo viver essa vida é a maneira como Jesus, né? Eu sei que a fé dele é só para esta vida, mas o que me chama a atenção no Clóvis de Barros Filho é ele tentar ter uma vida pautada nos valores cristãos. Então, se eu tiver um ateu amigo, alguns dos meus amigos são ateus, e eles têm valores morais e éticos muito parecidos com aquilo que eu aprendi dos meus pais, catequizado pela minha família, convertido desde cedo. Isso, para mim, me faz ter uma facilidade de conviver com ele. Contrário a isso, eu conheço alguns evangélicos, eu convivo com alguns evangélicos, que eu tenho dificuldade de sequer conversar com eles. Né? Seja, é muito você difícil se relacionar com um ateu que guarda princípios éticos Que tem e morais, caráter, fica que estão mais dentro fácil. da palavra de Deus, do que ele se lidar com cristãos hipócritas. Sem dúvida. É verdade. É um jogo desigual, um cara que tem caráter e um mau caráter. Aí mesmo, Isso pode é ser um jogo crente, desigual, pode- é. Aí é complicado mesmo. Numa empresa, no caso que o André tinha citado, onde a empresa não tem uma liderança central, ela tem acionistas. E cada acionista ele é de uma religião diferente. E realmente vai ficar uma situação difícil de se organizar. Esse acionista ele coopera com quanto? Ele coopera com 60% de toda a verba da empresa. Só que ele quer aqui na empresa fazer um comercial, usar uma empresa para isso, para esse tipo de trabalho, culto afro, com alguma coisa de uma outra religião que negue a Jesus, que despreze a Deus. No caso que ou um outro acionista crê. Aí é uma situação que vai ter que se analisar, vai ter que se buscar um consenso. O que fazer ali? Se vai bloquear ali, se vai perder aquele acionista. Eu creio que vai ter que ser levado para oração mesmo. Não, é isso que eu vou fazer. Se até você não quer gente crente aqui dentro, então vamos orar nós dois. Vamos juntos, orar. para ver o que Deus tem para falar pra gente. Não na empresa, mas eu creio que na sua casa peça a Deus uma direção do que fazer, porque é uma situação como que sem saída para a empresa, não para o cristão. A empresa, eu acho que chega num ponto onde você tem que tomar uma decisão. E se essa decisão ficar entre Cristo ou qualquer outra coisa, eu vou ficar com Cristo e a empresa vai prosperar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Não sai daí não, o Antenados volta já já. If you ask me, I tell